oração essa noite. Eis-nos aqui, vasos abertos a Ti. Vasos abertos para ser a Tua morada, para ser a Tua casa. Senhor, desde a eternidade passada quis ter uma habitação. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, abertos a Ti. Essa noite abre os céus para nós. Abre o Teu coração para nós. Precisamos e dependemos de Ti. Precisamos e dependemos do sangue precioso. Senhor, muito obrigado pelo Teu mover nessa terra, por nos ter incluído no Teu mover. Nos consagramos para o Teu mover. Senhor Jesus! Aleluia! Amados irmãos, preciso dar um aviso, né? Essa mensagem inicialmente foi preparada para os jovens. Então, os irmãos jovens com mais experiência, todos somos jovens, mas com mais experiência, né? Se eu usar algum exemplo mais aplicado aos jovens, não se ofendam, mas alguma coisa vai também poder ser útil para todos nós, né? Louvado seja o Senhor. O tema dessa mensagem é a situação mundial e o mover do Senhor, né? Essa sinopse aqui, esse esboço, ele é extraído bem resumidamente desse livro chamado A Situação Mundial e o Mover do Senhor, escrito pelo nosso irmão Witness Lee. Jovens, quem já ouviu falar do irmão Witness Lee? Ouviu falar do irmão Witness Lee? Se alguém um dia perguntar para vocês, quem foi Witness Lee? Vocês saberiam dizer? Saberiam dizer quem foi Witness Lee? Amigo. Mas eu queria ler o algarismo romano 1. Olha aí. Temos de viver no nosso espírito para sermos, na terra, homens com o coração de Deus, homens quem o céu pode ser aberto para terem a visão acerca do destino do mundo e a situação mundial atual. Essa é a definição do irmão Witness Lee. Ele era um homem que vivia no seu espírito, um homem segundo o coração de Deus. Ele vivia por propósito de Deus. E por isso os céus puderam ser abertos para ele. Para em 1981, quando não havia internet, não havia celular, não havia... inclusive eu queria dar um desafio para os jovens. Até o final do ano, se você puder comprar, compre, se não empreste. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Amém? A situação mundial e o mover do Senhor, e o mover de Deus. É o mesmo título da nossa sinopse. Por quê? Porque lá naquela época, o nosso irmão, um vaso aberto, apenas isso. Nada especial. Chinesinho dessa altura assim, ó. Nada especial. Mas um vaso aberto ao Senhor. Alguém que queria que Deus fizesse morada no seu coração, pôde ver os céus abertos. E pôde ver a situação mundial. Para onde a situação mundial caminhava e como Deus se movia no meio dessa situação. Então hoje, irmãos, nós sabemos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas um dia, na sua economia, Deus tomou uma decisão. Que como um hino que nós cantamos na primeira reunião diz, ele nunca erra. E a decisão dele foi, eu não farei nada a não ser por meio do homem. Uau! Que Deus sábio. Né? Eu não faria, mas ele é sábio, então ele fez. Ele disse e ele decidiu no seu coração que ele não faria nada a não ser no homem e por meio do homem. Por isso ele fez o homem de maneira especial. Ele criou o homem com um espírito. Ousadia, pode falar com ousadia. Criou o homem com um espírito. Diferente de todos os outros seres viventes. Aleluia! Nós somos um homem com espírito. Louvado seja o Senhor. E a intenção dele original era que o homem pudesse comer da árvore da vida. O que iria acontecer? O próprio Deus, como vida, entraria no espírito do homem. Aleluia! Por quê? Porque Deus precisa de um homem que seja segundo o seu coração. Infelizmente, Adão inclinou o seu coração
para o conhecimento do bem e do mal. A partir de então, irmãos, Deus tem buscado homens que sejam segundo o seu coração. Ele está sempre olhando. Olhando. Nós vimos na conferência de jovens, não foi? Um exemplo de uma pessoa que Deus usou. Uma pessoa preparada. Quem era? Moisés. Mas fizemos que o povo estava pedindo ajuda para Deus? Para ser liberto do faraó? Da escravidão do Egito? Mas quantas pessoas tinham lá no Egito? A Bíblia diz que saíram dali 600 mil homens. Talvez ali, no mínimo, uns 500 mil homens. Deus olhou, continuou olhando, 500 mil. Ninguém segundo o seu coração. Então Deus teve que preparar o vaso. Deus teve que trazer Moisés à existência. Irmãos, hoje, no final dessa era, Deus está olhando. Oh, onde na terra tem homens segundo o meu coração? Irmãos, que Ele não precise preparar uma nova geração. Que eles possam voltar na geração de vocês. Porque vocês são esses homens que estão no Espírito, segundo o coração de Deus. Mas eu tive um sentimento, enquanto eu preparava essa mensagem, para as nossas irmãs. Porque aqui fala homens, né? Aí as irmãs podem falar, tá vendo? É só para os irmãos, né? Mas na conferência, eu não sei quem foi impressionado lá, eu fui muito impressionado com como Deus usa a vida feminina para gerar, preservar, manter a vida masculina. Sem a vida feminina, a vida masculina não é mantida. Irmãs, vocês são extremamente necessárias no mover de Deus. Não desprezem em nenhum momento a vida de vocês. Vocês são extremamente preciosas. Na nota de rodapé lá de Êxodo, eu fiquei chocado. O irmão Lee diz assim, em tempos críticos, a única vida que pode ser usada por Deus é a vida feminina para manter a vida masculina. Uau! Uau! Irmãs, tenho muito encargo. Lá Deus, nós vimos lá em Êxodo 5 mulheres, né? As duas parteiras, Pua e Zifra, né? Cifra, Puá. Depois a mãe e a irmã de Moisés, Joquebede e Miriam, e a filha de Faraó, que a Bíblia não cita o nome, né? Essas 5 mulheres preservaram a vida, mantiveram a vida, guardaram a vida masculina para que Deus pudesse usar mais tarde. Então, irmãos, eu tive um desejo, né, no Senhor de falar isso. Precisamos das irmãs. Precisamos que as irmãs orem. Precisamos que as irmãs intercedam para quê? Para o Senhor preservar a vida. Preservar a vida, né? Aqui tem muitos irmãos que servem. Mas para que a vida entre nós seja preservada, precisamos das irmãs orando ali, né? Durante a mensagem eu vou dar alguns outros exemplos sobre isso. Mas nós vimos Moisés, então, um homem segundo o coração de Deus, que Deus preparou. Mas aqui na sinopse, vamos ler o Galizo Romano 1. O Senhor soberanamente arranja, pode ler comigo, a situação mundial. Então, havia uma situação mundial na época de Moisés, e sempre houve uma situação mundial, sempre. A história está aí, né? Aqueles que gostam de história, como eu, né? A história está aí mostrando que a situação mundial está sempre, mas nós temos que ver os céus abertos, irmãos. Temos que estar no Espírito para ver que a realidade não é a situação mundial. A realidade é Deus se movendo no meio da situação mundial. Deus está ali, por detrás das cenas, né? Ele está se movendo por meio do homem. Nós temos o livro de Esther, por exemplo, né? O livro de Esther é conhecido como o livro do Deus que se oculta. Por quê? Porque não tem a palavra Deus no livro de Esther. Não tem nem a palavra oração no livro de Esther. Mas se você lê o livro de Esther, você vê quem? Deus! Né? Deus estava ali oculto
por detrás das cenas. Né? Se você lê ali, você fala, só Deus para fazer aquilo, né? Tentaram matar o rei, aí o Mordecai viu, e aí anotaram isso no livro, aí o rei estava com insônia, aí o rei pediu para ler o livro, aí foi anotado que estava Mordecai, que tinha salvado ele mandou honrar Mordecai. Irmãos, quem faz isso? É Deus. Deus por detrás das cenas, né? Então Deus sempre arranja. E aí na letra B, vai citar agora o exemplo de Daniel. Os irmãos nos deram nessa mensagem 2 exemplos de pessoas que estavam no seu espírito, que está aí nos versículos, né? Apocalipse 1:10, que é o exemplo do nosso apóstolo João, e também, aqui na letra B, vai falar da grande imagem humana em Daniel. Então, esses 2 irmãos, né? Daniel e João, eles foram pessoas que estavam vivendo no seu espírito. Claro, Daniel ainda não tinha Deus dentro do seu espírito, mas a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, né? Ele tinha um espírito excelente. Mas esses 2 irmãos, eles puderam estar abertos ao Senhor, né? Eles estavam abertos ao Senhor e o Senhor pôde revelar para eles o que ia acontecer no final, né? Com a situação mundial no final das eras. Então, aqui fala, olha, a grande imagem humana de Daniel 2 é uma ilustração profética da história do governo humano, soberanamente arranjado pelo Senhor para levar a cabo a sua economia. Quem aqui lembra da estátua de Nabucodonosor? Lembra, né? Então ela era de cabeça de ouro, certo? Peito e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés meio barro, meio ferro. É uma visão, né? Terrível, né? Você olha e se assusta, o que é isso? Mas o Senhor deu revelação para Daniel para mostrar, para que ele falasse ao rei que aquilo era os reinos que viriam, né? Então nós temos 2 exemplos. Daniel, que estava lá na cabeça, certo? Estava lá em Babilônia, que a cabeça era Babilônia, o peito e os braços era o Império Medo-Persa, né? Medo-Persa. O ventre era Alexandre o Grande, o Império Greco-Macedônio. As pernas, o Império Romano. E os pés vão ser as nações que vão estar aqui na volta do Senhor. Então Daniel estava lá em Babilônia e João estava onde? Estava aqui, ó, no finalzinho da perna. Quem vai estar no pé, irmãos? Quem será o homem que vai estar no Espírito, segundo o coração de Deus, na época dos pés de barro e ferro? Quem? Nós. Levanta a mão. Eu. Não, eu vou estar lá. Nós vamos estar lá. Eu quero estar lá. Vocês não querem? Sim, eu quero ser esse que Deus vai abrir os céus. Aleluia. Né? Não precisa ter medo, né? Porque o Senhor é conosco, né? Então, esses 2 irmãos, eles pagaram preço, né? Tanto João quanto Daniel, eles estavam exilados, né? Cativos, estavam presos, mas eles não estavam ali, né? Eles pagaram preço porque João estava preso porque não se rendeu ao Império Romano, né? E Daniel também, porque ele não se curvou às coisas do rei, ele estava ali cativo, né? Com o seu povo. Então, nós vemos, irmãos, que para sermos pessoas, né, que Deus, né, nós temos que ter um coração para as coisas de Deus, temos que amar as coisas de Deus, não é? Amar e ser fiéis às coisas do Senhor, e aí sim o céu pode se abrir para nós, não é? Sim, o mundo é muito atraente. Eu gosto muito do exemplo de João, porque Paulo escreveu Timóteo 64. E João foi escrever Apocalipse 91, 92. Onde estava João nesses quase 30 anos? No Espírito. Né? A Bíblia não cita ele mais. Mas ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel ao Senhor. Se abrindo, irmãos. Se abrindo ao Senhor. Senhor, quando será? Quando o Senhor vai voltar? Senhor, as igrejas estão em degradação. Irmãos, se abrindo ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra. Vasos abertos. Estar constantemente abertos. Mas vamos usar aqui o exemplo de Daniel, tá? Eu quero que foi o exemplo que mais eu toquei. Ele era um jovem e ele foi levado cativo para a Babilônia. Foi levado sozinho? Não. Ele foi levado com mais 3 companheiros. Talvez tivesse até mais, mas a Bíblia registra 3 companheiros.
Quem sabe o nome dos 3 companheiros de Daniel? Esse era o nome babilônico deles, né? Como é que é? Hananias, Misael e Azarias. Hananias, Misael e Azarias. Sabe o que significa? Ó, Daniel significa Deus é o meu juiz. Hananias significa o favorito de Deus. Misael significa quem é como Deus é. E Azarias é Deus tem ajudado. E aí que eu vou voltar para as irmãs. Para esses meninos ter o nome que eles tiveram, quem foi que deu esse nome? Geralmente é as mães que dão, né, mãe? Vamos falar a verdade dos maridos, né? Geralmente são as mães que escolhem os nomes, né? Mas o que eu estou querendo enfatizar? Provavelmente eles tinham pais que amavam o Senhor. Temiam ao Senhor. Mesmo que a situação em Jeremias ali, do povo fosse terrível, sacrificando a deuses, os pais desses jovens amavam o Senhor. E deram nomes muito especiais para eles. Nomes muito significativos. Né? E não pense que isso não tem muito valor, porque Daniel, talvez sozinho, ele não conseguisse. Talvez. Eu creio nisso. Por quê? Porque é interessante, né? Tem uma passagem que quando os 3 amigos são lançados na fornalha ardente, Daniel não está lá. Certo? Mas, ora, o decreto era para adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Será que Daniel adorou? Eu creio que não. Mas a Bíblia, irmãos, registrou apenas esses 3 companheiros para mostrar que eles eram, né, um grupo forte, eles precisavam um do outro. Então, jovens, vocês precisam um dos outros. Acreditem, sozinhos vocês não vão conseguir. Máximo que vocês puderem, se esforcem para terem companheiros na vida da igreja. Vou contar só um pouquinho da minha história aqui. Não prometo não ser muito longo, né? Mas quando eu me converti, e logo, alguns meses depois, o Senhor, pela sua misericórdia, me trouxe para a vida da igreja. Mas eu morava numa cidadezinha, chamada Pindamonhangaba, onde apenas 8 irmãos, né, tinham a visão da igreja. 3 casais, 6, e um irmão que estava noivo, né, e mais velho que eu, 5, 6 anos, e eu ali com 16 para 17 anos de idade. Né? Então eu estava sozinho naquela cidade. E como qualquer jovem, tinha os mesmos problemas que vocês têm. Não é nada diferente. Onde estavam meus companheiros? Estavam em São Paulo. 2 horas de viagem. Na verdade, 2 não. Porque eu morava num distrito em que eu tinha que levar meia hora de ônibus até a rodoviária. Aí da rodoviária eu levava 2 horas até a capital. E da capital eu pegava mais meia hora de metrô até o local da igreja de São Paulo naquela época. Né? Mas por quê? Porque eu precisava dos meus companheiros. Eu não podia ficar sem os meus companheiros. Cada vez que eu deixava de uma semana lá, eu começava a enfraquecer. Eu falava, opa, hora de eu me juntar com os meus companheiros. E quando eu ia para lá, eu ficava muito encorajado. E eu voltava muito encorajado. Então eu quero encorajar vocês, né, a buscar no Senhor quem são os seus companheiros espirituais para vocês prosseguirem juntos. Amém? Aí vamos continuar aqui. Letra C, vamos ver juntos. Letra A. Número 1, aliás. Hoje o Senhor Amém. Eu queria tocar aqui na palavra verdades. Irmãos, nós precisamos, né, a restauração do Senhor, que não é um título, né? Nossa restauração não é o nosso nome. A restauração é do Senhor, né? E é o restaurar das verdades divinas, que já estavam nas Escrituras, mas ao longo das eras foi mal interpretada,
né, foram esquecidas, perdidas. Então o Senhor precisa restaurar as verdades, que é por meio delas que os filhos de Deus voltam ao desfrute de Cristo. Amém? É por meio delas que o Senhor, né, liberta o seu povo da escravidão. Por meio dessas verdades elevadas. Olha para você ver Daniel 9:1. Quem puder achar, lê para mim, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 1. Deve ser o 2, então, porque ele fala, eu, Daniel, li pelos livros. Olha que interessante. Nesse período, Daniel já estava lá em Babilônia por 70 anos. Ele já tinha sido, talvez, o terceiro, o segundo no reino, aparentemente com a vida tranquila, né? Estava tranquilo. Mas, irmãos, Daniel, ele estava constantemente, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Isso indica alguém que está se abrindo ao Senhor constantemente. Ele não estava conformado, ele não estava satisfeito, ele estava se abrindo ao Senhor constantemente. E o que ele estava fazendo? Estava lendo as Escrituras, estava lendo Jeremias. E aí ele ganhou o quê? Revelação. Ora, já não estava escrito há 70 anos isso? Jeremias já tinha, acho que até mais, Jeremias tinha escrito até muito tempo antes. Mas quando ele leu, ele fala, eu agora entendi. E se entender é ganhar revelação. Então o que a verdade na restauração do Senhor faz? Ela dá revelação. Ela dá revelação da palavra. E é por isso que um homem, segundo o coração de Deus, precisa constantemente estar se constituindo da verdade. Precisa estar entrando nas verdades. Entre. Ganhe isso no coração de vocês. Senhor, não me conformo do irmão ter falado aquele ponto e eu não saber. Não, o irmão falou sobre os 3 estágios de Cristo, né? Inclusão, né? Eu não sei, eu preciso me constituir mais. Nós temos que ter esse desespero em nós. Por quê? Porque nós podemos ser úteis ao Senhor. Numa das mensagens, um irmão contou uma história. Vocês sabem que a Ucrânia está em guerra há 2 anos. Né? Acho que mais, não? 2 anos e pouco. E eu não sei se vocês sabem, o governo ucraniano não deixou que os homens saíssem. Tá? Só as mulheres, com as crianças. Os homens, acho que a partir de 16, tiveram que ficar para lutar. E um irmão, né, cuja esposa acabou saindo e foi para Irving, no Texas, né? E aí esse irmão está lá no campo de batalha e os irmãos conseguem ter contato com ele no campo de batalha. Os irmãos conseguem ter. E ele contou para os irmãos o seguinte, que 2 anos antes de começar a guerra, um irmão na Ucrânia, numa conferência, disse, irmão, nós precisamos entrar na palavra, precisamos ser constituídos da palavra, porque eu tenho um sonho que nós na Ucrânia sejamos usados para o mover do Senhor. Né? Esse irmão, que está lá na frente de batalha, disse que na hora ele riu. Ele falou, o quê? Ucrânia? Usada na mão do Senhor? Irmão, você está sonhando, você está delirando. 2 anos depois veio a guerra. Todas as irmãs tiveram que fugir. E essas irmãs foram para onde? Foram colocadas em cidades onde tinham igrejas e hoje essas irmãs são úteis nessas igrejas. O sonho do irmão se revelou, se realizou. Então, irmãos e irmãs, precisamos nos constituir da verdade. Nós não sabemos como o Senhor vai nos usar, né? Pode ser que o Senhor nos leve para algum lugar, né, Domingos? Para outra cidade, para uma outra situação. Então nós precisamos estar constituídos
E aí o Senhor vai nos usar onde nós estivermos. Amém? Aí o 2, a maior revelação em Ezequiel 1 é a roda dentro da roda. Né? Dentro da roda é o mover do Senhor em nosso mover. Quando o povo de Deus se move, Deus se move. Se o povo de Deus não se mover, Deus não tem maneira de se mover. Eu falei no início. Deus escolheu. Ele só se move por meio de nós. Mas para isso nós precisamos ser esses que estão constantemente abertos ao Senhor, inclinando para o coração do Senhor, para que o Senhor possa, né? E se mover possa ser o mover do Senhor. Vocês lembram lá de Atos 8? Né? Atos 8:1 fala o quê? E houve grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. No mínimo, havia mais de 8.000 irmãos. 8.000 irmãos na igreja de Jerusalém. Né? Só lá em Atos 2, Pedro batizou 5.000, depois mais 3.000, e o Senhor ainda acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, mas no mínimo 8.000. Certo? No mínimo. Da noite para o dia, sobrou 12. Da noite para o dia sobrou 12. Você está aqui vivendo a vida da igreja, está tão gostoso, né? Ah, que bom, os irmãos responsáveis levantam, compartilham. É tão bom, eu estou tranquilo aqui, que vida gostosa essa vida da igreja. De repente some todo mundo. E aí? Oh, Senhor Jesus. Né? Por isso nós precisamos estar nos abrindo ao Senhor. Não estou querendo lançar nenhum fardo sobre os irmãos. Irmãos, mas é uma questão de nos abrir. E quando nós nos abrimos, o Senhor vai encher nossas mãos. Vai encher nossos vasos. Ele vai nos suprir, vai nos alimentar, nos nutrir. E aí, né, o Senhor vai poder nos usar. Né? Um irmão, uma vez, ele foi para Angola para traduzir. Aí ele falou assim, mas quem são os irmãos que vão dar a conferência na Angola? Os irmãos falaram para ele assim, não se preocupa com isso não. Você vai lá para traduzir. Chegando lá, você vai saber quem são os irmãos. E ele conhecia bastante irmãos que compartilhavam, né, as conferências. Quando ele chegou lá, ele olhou, não viu ninguém conhecido. Aí foi perguntar, eram dois irmãos que iam compartilhar a conferência. Ele falou assim, eu nunca tinha visto aqueles irmãos, até que eles abriram a boca. Porque quando eles compartilharam, eles estavam constituídos da mesma palavra, constituídos da economia de Deus. Então não é uma questão da pessoa, irmãos, de quem é melhor, mais bonito, não. É daquele que se abre ao Senhor para ser cheio com o Senhor, para ser constituído com o Senhor. Né? Então, aleluia. Algarismo Romano 2, a restauração do Senhor, vamos lá, entre nós, foi iniciada através do irmão Ni. Amém. Letra A, as irmãs, por favor. B, os irmãos. Nós não temos tempo, né? Mas uma vez meu irmão fez num quadro a linha da restauração do Senhor, que é excelente, mas não temos tempo. Mas aqui, irmãos, é o que eu quis dizer quando o nosso irmão era alguém aberto. Ele era originalmente um chinês que estava exilado em Taiwan, né? Porque a China comunista havia expulsado, né, as pessoas, então ele estava exilado em Taiwan, que é uma ilha bem pequenininha, e tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, em 1949, né?
10 anos ali tinham se passado, 10, 12, 13 anos, e esse irmão, aberto ao Senhor, ele percebeu. Ele falou, opa, os Estados Unidos está se levantando. Os Estados Unidos está se levantando. A língua inglesa está se tornando uma língua mundial. Então, se o ministério, se a restauração do Senhor migrar para essa língua, eu não vou atingir só alguns, eu vou atingir todo mundo. Eu não, né? O Senhor vai atingir todo mundo. Ó Senhor! E aí ele pagou o preço e mudou para os Estados Unidos. Né? Então, através da língua inglesa, isso aconteceu também com a Bíblia, certo? O Senhor Jesus soberanamente veio durante o Império Romano. E durante o Império Romano, qual foi a língua imposta para todos como universal? O grego. Né? E o Novo Testamento, quase todo ele, com algumas exceções, foi escrito em que língua? No grego. E o grego é extremamente rico. Né? A língua dele, não dá para falar aqui, mas é extremamente rico. Foi soberania do Senhor, que a palavra do Senhor, o Novo Testamento, tivesse sido escrito no grego. Então, isso também aconteceu. Né? Houve a Segunda Guerra Mundial, aquelas potências que os aliados que venceram, de repente os Estados Unidos surge como uma grande potência. E todo mundo falou, opa, eu quero ir para os Estados Unidos, então eu tenho que aprender inglês. Eu tenho que aprender, né? Tem que saber, tem que estudar. E a língua começou a se propagar. Então o Senhor deu o sentimento para o irmão, para ele migrar, e aí a partir dali, né, hoje a língua se foi para toda a terra. Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão, sabe para onde eles foram? 6 dias num pônei para chegar nas montanhas do Nepal. Tá? 6 dias num pônei. Eu não sei como é que aguenta, a coluna iria estourar. 6 dias num pônei, né? Porque é só os pôneis que sobem aquelas montanhas. São super... E eles chegaram lá, não, tinha gente que falava inglês. Tinha gente que falava inglês. O que eles fizeram? Deixaram os livros em inglês. Voltaram alguns meses depois. Sabe o que os nepalenses estavam falando? A economia de Deus. Esse irmão, que ele era irmão da Coreia, ele falou, irmãos, eu não acreditei. Os nepalenses entendem a economia de Deus. Por quê? Porque a economia de Deus é para o homem. Não é questão de cultura, não é questão de nada. É para nós. Mas graças à soberania do Senhor por meio da língua inglesa. Aqui, irmãos, no Algarismo Romano 3, o irmão, eu vou passar meio por cima por causa do tempo, o irmão fala da questão da Europa. Tá? Eu vou tentar só passar aqui para vocês, né? Porque a Europa, vocês sabem, né? Itália, Portugal, né? Grécia, França, Alemanha, está tudo ali na Europa. E todos os acontecimentos, as guerras, tudo que aconteceu até hoje aconteceu naquela região. Então, os irmãos entendem que os acontecimentos finais lá de Apocalipse também vão acontecer principalmente e não somente naquela região. Certo? Por isso, o Senhor tem um encargo. O Senhor tem um encargo. Lembre-se, isso aqui foi escrito em 81. Né? 81 foi falado isso. Desde aquela época, os irmãos têm um encargo de que o Senhor precisa migrar, plantar igrejas na Europa. Vocês ouviram falar do que aconteceu agora nas Olimpíadas? Né? Quem não ouviu falar nada do que aconteceu agora durante as Olimpíadas na França? Do mover do Senhor ali. Todos ouviram então, né? Os irmãos decidiram fazer distribuição de livros e bíblias lá, durante a Olimpíada. Só que, antes de fazer isso aí, eles passaram 3 anos, né? 2021 a 2024 orando. Senhor, Senhor, a Europa, a França, Senhor, Senhor. Batendo. E a frase, repete a frase que o irmão falou aí, que era o irmão Dampulha falou que era uma, esqueceu? Não, ele falou que era uma coisa nunca vista, né? Como é que era? Inédita, não assim. Irmãos, a França, por exemplo, 52% dos franceses se declaram ateus.
Em 2010, quando nós distribuímos a versão restauração aqui, nós fomos numa universidade e em meia hora nós distribuímos 3.000 versões de restauração. Quando terminou, um irmão que servia na França, ele falou assim, irmãos, nós ficamos 2 horas perto da Universidade da França e nós não distribuímos 50 Bíblias. As pessoas não querem isso em 2010. Em 2024 a coisa mudou. Aleluia! Esse Deus que se move, se moveu para a França. E as pessoas estão abertas ao Evangelho, irmãos. Abertas à palavra do Senhor. Muitos contatos visando a vida da igreja. Agora mesmo, irmãos do Brasil estão lá em Luxemburgo. Sabe por quê? Porque em Luxemburgo é um paizinho minúsculo assim, né? Mas é onde fica a capital da Comunidade Europeia. Em Luxemburgo, muitas pessoas de língua portuguesa se converteram ao Senhor e querem contato com vistas à vida da igreja. O Senhor teve que levar irmãos para lá. Irmãos aposentados, irmãos de férias, foi todo mundo para poder servir, porque o Senhor abriu as portas do céu. Então, o coração do nosso irmão e a oração dele lá desde 81, irmãos, agora está dando fruto. Portugal não tinha igreja até 1 ano e pouco atrás. Portugal, língua portuguesa não tinha. Agora tem lá mais de 30 irmãos. Tinha até uma irmã que era da Serra, está lá, né? Que é isso, irmãos? É o Senhor se movendo. Aleluia! Nós precisamos crer que o Senhor quer nos chamar para isso também. Talvez você não vá para a França, mas e na sua escola? Que tal? Você estar aberto. Senhor, né? Que tal aqui na minha escola? Qual colega eu devo contatar? Qual deles? Não é? No meu trabalho, Senhor, quem está aqui aberto ao Senhor? Você tem que estar aberto ao mover do Senhor. Porque o Senhor só vai mover só por sua causa lá. Não vai ter jeito. Né? Perdão, irmãos, vou contar só essa experiência minha aqui. Eu me considero um covarde para pregar o Evangelho. Me considero. Você fala assim, dá uma mensagem para 10 mil pessoas, eu vou. Mas você fala assim, vai lá dentro do ônibus, Senhor, sul, né, e tal. E muitos anos atrás, eu entrei em introspecção e eu fiquei muito mal. Falei, Senhor, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, não prego evangelho, não sou útil. Um dia eu estava numa conferência, na Estância ainda, quem lembra? Chegou um irmão, né, com um crachá assim. Ele falou, irmão, você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Eu falei, irmão, estou vendo que você é de Poços de Caldas, e eu morei em Poços de Caldas durante 2 anos e meio. Mas eu não me lembro de você. Você não se lembra de mim, porque você nunca me conheceu lá. Mas quando você estava na faculdade, você pegava um jornalzinho, e todo mês você pegava esse jornalzinho e levava lá na biblioteca da faculdade. E você deixava lá um número de jornalzinho. Irmãos, era o meu jeito de pregar o evangelho. Eu tinha vergonha de falar diretamente, mas eu falava, Senhor, eu vou deixar lá. Né? E ele falou assim, todos os meses eu ficava na minha sala olhando para a sua, esperando você sair. Quando você saía com o jornal na mão, eu falava, opa, ele trouxe o jornal, eu vou lá. A hora que você deixava na mesa, eu pegava, e hoje eu estou na igreja por causa daquele jornal, A Vida Viva. Então não desprezem o mover do Senhor em vocês. Da maneira como o Senhor usar vocês, estejam abertos ao Senhor. Para o Senhor poder usar vocês. Nada do que você fizer vai ser em vão. O Senhor vai contar cada coisa do que vocês fizerem. Um folheto, se você der, o Senhor vai contar. O irmão, você viu, não sei se você assistiu a mensagem do irmão lá que deu no Equador, ele falou que no mercado lá, ele vai fazer compra, e aí ele pode fazer a compra pela internet, parar no estacionamento e as pessoas trazem a compra para ele. E ele talvez seja como eu, né, um pouco mais vergonhoso, e o jeito dele, cada vez que vem o entregador, antes dele pagar, ele dá o folheto para o entregador. E depois, se ele pagar, o rapaz pode ir embora. Ele falou, antes dele pagar, eu dou o folheto. Né? Eu dou o folheto. Ele falou que um dia, o rapaz chegou para ele e falou assim, rapaz, você é conhecido aqui como homem de Deus. Porque para todo mundo você entrega aqueles folhetinhos. Oh, que tal, irmãos? Ser conhecido na sua escola como homem de Deus.
no seu trabalho, homem de Deus. Simplesmente por entregar o folhetinho. Não é? Parece pouco, mas é o mover de Deus. Então agora eu quero ir para a minha parte final, para terminar, que é o algarismo romano 4. Nesses últimos dias, devemos ser aqueles que têm grandes resoluções do coração, esquadrinhações do coração. Está lá em Juízes 5, 15 e 16, na versão corrigida, né? Irmãos, grandes resoluções do coração e grandes esquadrinhações. Jovens, quero encorajar vocês, enquanto vocês são jovens, não tenham medo de fazer resoluções do coração. O Senhor vai ouvir. E pode acontecer o que acontecer, as voltas que acontecer. O Senhor vai honrar aquela esquadrinhação do seu coração. Uma vez um irmão compartilhou conosco uma experiência. Na cidade em que ele morava, era muito frio. Então quando ele ia de manhã ter comunhão com o Senhor, ele tinha que colocar um tapete, até grosso, porque senão o frio gelava o pé dele, né? E ele não conseguia orar de tão gelado que estava o pé dele. E aí ele disse que certas vezes ele falava, Senhor, eu estou orando aqui, Senhor, eu estou me consagrando agora, mas eu sei que a hora que eu sair daqui, eu vou querer fazer tudo diferente do que eu estou falando agora. Então, Senhor, faz o seguinte, não sei se o Senhor tem um tapete igual o meu aí, mas se o Senhor tiver, o Senhor pega essa minha oração e coloca debaixo dos seus pés. Porque a hora que eu quiser desistir, Senhor, o Senhor vai pegar essa oração e me lembrar. Olha aqui, ó. Olha aqui o que você orou naquele dia. Irmão, esse irmão pode testificar. Ele está há muitos anos e o Senhor tem lembrado ele constantemente dessa sua oração. Você fala assim, nossa, que tolo, né? Fazer uma oração dessa. Mas o Senhor honrou o coração dele. Porque ele fez uma esquadrinhação. Ele fez um voto. O irmão compartilhou uma experiência do irmão Benson Phillips. Quem já ouviu falar desse irmão? Ele foi o primeiro irmão de língua inglesa nos Estados Unidos a se unir ao irmão Lee no seu ministério, né? E ele, infelizmente, partiu para o Senhor no ano passado. Acho que é ano passado, né? E esse irmão, quando era jovem, ele entrou no seu quarto com um mapa mundi na mão. Entrou no seu quarto com um mapa mundi na mão. Desculpa, não era o quarto, era no banheiro. No banheiro. Entrou com o mapa mundi. E ele falou, Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Senhor, me faz útil aqui. 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 E ele apontou para os 5 continentes da Terra. Na sua reunião memorial, não sei se vocês sabem o que é uma memorial, uma reunião dos irmãos louvam ao Senhor pela vida do irmão. Havia ali irmãos de 5 continentes, dando testemunho de como aquele vaso foi útil ao Senhor nas suas regiões. Isso era uma resolução do coração. Ele fez esse voto e o Senhor honrou o coração dele por isso, né? Então devemos buscar, letra A, devemos buscar e crescer em nossa vida espiritual, mantendo uma comunhão viva com o Senhor, nos consagrando totalmente a Ele e tendo tratamentos adequados com Ele. Devemos amar o Senhor e ganhar a oportunidade de amá-lo. É o que aquele jovem fez. Ele falou, Senhor, hoje eu estou bem aqui, ó. Hoje eu estou te amando. O Senhor me guarda, que eu sei, eu me conheço. Eu sei que dali a pouco eu já vou querer outra coisa. Mas ele agarrou a oportunidade de amar o Senhor. O irmão Rick Acosta, ele falava assim, Senhor, ele falava assim para a gente orar dessa maneira, Senhor, só tenho 5 minutos. Portanto, o Senhor também só tem 5 minutos para se dispensar para mim. Vamos agarrar cada oportunidade de amar o Senhor, né? Gastar tempo na presença do Senhor tanto quanto possível. Crescer em nossa vida espiritual, mantendo comunhão viva. Irmãos, Deus não quer orações prontas. Deus quer situações espontâneas. Deus quer que você seja espontâneo. Uma vez um jovem em São Paulo, também 17 anos, ele tinha uma prova no outro dia muito importante.
E ele precisou estudar até as 2 da madrugada. Ele ficou estudando até as 2. Ele falou, Senhor, a prova é às 7. Nem se eu colocar o despertador, eu vou acordar. Senhor, eu preciso que o Senhor me acorde às 6 da manhã. O que aconteceu às 6 da manhã? Ninguém é ousado, hein? O Senhor acordou ele. O Senhor acordou ele. E aí ele foi e fez a prova. E quando ele estava de volta no metrô, um colega dele, ele contou essa experiência para um colega dele que não era cristão. Falou, rapaz, tive essa experiência, às 6 horas Deus me acordou. Aí esse colega disse assim, mas rapaz, Deus com tanta coisa importante para se preocupar nesse mundo, e você usando Deus como despertador. Aí ele virou e falou assim, se você conhecesse Deus, você saberia que Ele anela por qualquer contato dos seus filhos. Você sabe o que aquele colega fez? Buscou Deus. Foi, esse Deus eu quero. Esse Deus é diferente. E ele se converteu ao Senhor. Eu conheci esse rapaz. Por causa de uma oração, Senhor, me desperta às 6 da manhã. Temos que estar abertos ao Senhor. O Senhor, Ele é tão amável. Ele é tão doce, tão carinhoso. Ele é um pai amoroso. Que pai não faria isso para o seu filho, não é? Nós faríamos. E Deus também faz. Então, aproveitem para amá-los. Novamente, devemos ser equipados com a verdade para ler e receber a palavra em nós. E entrarmos na palavra para sermos mesclados com a palavra. Já falei bastante sobre isso. Precisamos nos exercitar para edificar um caráter que seja útil ao Senhor. Esse ponto também é muito importante, irmãos, né? Um vaso, esse copo só pode reter a água porque ele está intacto, né? Se ele tivesse trincado, então ele vazaria água. Então, o que é o nosso caráter? É isso que retém. Se nós não temos um caráter adequado, tudo que o Senhor colocar vai vazar, vai sair, né? Então, o Senhor precisa trabalhar em nós um caráter adequado, né? Um caráter que seja dele, né? Que provém da pessoa dele, trabalhado em nós. Logo quando nós começamos, né, a maioria dos irmãos sabem, a ser restaurados, na primeira conferência de jovens que o irmão Rick Acosta veio, a gente estava num hotel, né, num sítio, mas que antigamente era um hotel, e aí a dona do sítio me perguntou, ela chamou de pastor, né, o pastor quer que a gente arrume a cama dele, o quarto dele, né, e tal, né. Aí eu falei, pode ser, você pode ir lá arrumar, né, a cama dele e tal, porque os irmãos ficavam num quarto mais acima. O irmão Rick, né? Ficava lá no quarto, lá em cima. Aí, beleza. Teve a reunião de manhã, eu fui pro almoço. Chegando do almoço, ela desesperada, me chamou. Eu falei, vou perguntar uma coisa pro senhor aqui. Esse pessoal costuma arrumar o quarto? Eu falei, por quê? Falei, não, porque a minha camareira foi lá e voltou dizendo que tá melhor que quando ela arruma. E aí eu percebi que o irmão tinha um caráter de alguém que arrumava o quarto melhor que uma camareira de hotel. Então, né? Eu falei, Senhor, eu preciso ganhar esse caráter, né? Preciso ter esse caráter. Porque o Senhor vai usar esse caráter. Tá bom? E o último item, meu último item de encargo é: precisamos receber uma educação mais elevada. Todos os jovens devem obter uma formação universitária. Estudar mais diligentemente que os estudantes seculares. Obter as notas mais altas e continuar estudando para níveis mais avançados de graduação. Pediria que todos que tivessem pudessem ler Daniel 1, 19 e 20. Daniel 1, 19 e 20. Acharam?
Uau! Estava em que nível, Estevam? Pós-doutorado ou pós-doc? O que era? 10 vezes mais. O pessoal devia estar no primário, né? Mas por quê? Porque eles amavam o Senhor. Porque amavam o Senhor, eles buscaram, eles receberam do Senhor também sabedoria, não é? Mas certamente eles também se exercitaram em estudar, se dedicar, entrar na palavra, entrar nos estudos. Quando o rei foi ver, uau! Pensei que Babilônia estava na crista da onda. Não, tá não. Os judeus estão muito mais na frente. 10 vezes mais. E aí também vamos ler Mateus 25, que é uma passagem conhecida, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 25, 15, fala assim: e a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro a cada um segundo a sua própria capacidade. Aí eu queria ler a nota de rodapé para vocês do que é a própria capacidade, a nota 15:2. A própria capacidade é a nossa capacidade natural, constituída do que somos pela criação de Deus e pelo aprendizado. Pelo aprendizado. Então, aquele que recebeu 5, não é porque o Senhor gostava mais dele, ou porque ele era mais bonitinho, não. É porque ele tinha mais aprendizado. Né? O Senhor, todos nós nascemos com dons naturais da nossa criação, dons inatos. Mas se nós acrescentarmos a isso o aprendizado, esses dons inatos serão, então, muito mais úteis ao Senhor, né? Porque o Senhor vai poder usar muito mais isso. Assim é da Moisés, assim é Paulo no Novo Testamento. Então, nós encorajamos, irmãos. Isso me ajudou muito na vida da igreja. O fato de eu também, na época, né, com 16, 17 anos, terminei o técnico em contabilidade, mas na minha cidade não tinha. Sabe o que eu fazia até os 17 anos de idade? Eu plantava eucalipto. Porque lá ninguém dava trabalho para menor de 18 anos. Ninguém. Né? Plantava eucalipto. Era um serviço extremamente pesado. Muito pesado. Mas aí um dia, tendo comunhão com os meus companheiros, né? Eles falaram: Edivaldo, por que você não veio para São Paulo? Aqui você vai poder estudar. Né? Eu falei: será que eu posso? E realmente fui. Né? Graças ao Senhor. Morei numa casa de irmãos. Aí de 4 nós passamos para 6 companheiros. E aí era mais difícil, porque os companheiros aí tratavam com a gente mesmo, né? A gente tinha uns tratamentos lá. Chegava no final do mês, por exemplo, se você não escondesse a comida, eles catavam, né? A gente tinha que escrever o nome no ovo. Sério, a gente pegava o lápis e escrevia: Edivaldo, sei o quê, porque se chegava, o pessoal vinha e avançava no ovo. Um dia eu cheguei, 11h30 da faculdade, morrendo de fome. Mas tinha um ovo, no outro dia eu recebi o salário, falei: um ovo. Falei: que maravilha, pelo menos um ovo. Falei, cheguei lá, cadê o ovo? Só tinha nada, não é a casca. Aí eu, né? Que picanha. Aí 11h30 da noite, falei: não vou acordar os irmãos. Fui dormir, enchi a barriga d'água, né? E fui dormir daquele jeito. No outro dia o irmão veio até mim: ô irmão, me perdoa. Você me perdoa, irmão, eu não aguentei, eu estava com muita fome, vi aquele ovo. Eu senti muita fome, eu comi o ovo, né? Aí eu falei: não, irmão, tá bem. E aí ele falou assim: não, eu estou pedindo perdão porque o irmão Lee, não sei onde é que está o nome de rodapé, ele falou assim: o irmão Lee disse que consciência testada preserva-nos na fé, né? Eu falei: rapaz, esse texto é bom. Fiz um cartaz e colei na geladeira. Para nunca mais ninguém comer a comida de ninguém, né? Então, os companheiros se tornaram também os tratamentos, né? Mas graças ao Senhor, né, eu pude ir para lá e graças ao Senhor estudar, né? Então, eu encorajo muito a todos vocês que diante do Senhor, tá? Busquem diante do Senhor. Não faça nada sem o Senhor. Né? O último exemplo que eu queria dar para vocês é de um irmão chamado Gary Hobshows. Alguém já ouviu falar sobre esse irmão? Se alguém ouviu falar, levanta a mão. Só o Estevão, né? Chama Gary Hobshows. A história dele é a seguinte: ele era um jovem de 16 para 17 anos. Estava numa conferência com o irmão Lee.
né? Conferência com o Molly. E ele estava orando ao Senhor. Senhor, em breve eu terei que entrar na universidade. O que eu vou estudar? Senhor, o que eu estudo? E naquela conferência o irmão Lee disse assim, eu tenho um desejo de escrever uma versão da Bíblia. Ele não sabia que o nome era versão Restauração ainda. Mas uma versão da Bíblia que seja a mais próxima do grego e do hebraico possível. E aí ele disse, jovens, estudem grego e hebraico. Aquele jovem falou, ô Senhor, o Senhor respondeu a minha oração. E hoje ele é também doutorado, né? Ele fez o doutorado dele na Grécia. E ele foi esse irmão que pôde cooperar com o irmão Lee para escrever a nossa versão Restauração. Porque era um vaso aberto ao Senhor, buscando o Senhor, né? Não, porque veja bem, nosso português não foi pego do inglês e traduzido para o português, não. Nossa versão Restauração foi traduzida diretamente do grego. E aí procurado uma palavra melhor em português que se encaixa no grego. Então todas as versões do mundo, esse irmão coopera porque ele explica para o irmão, né? Do irmão do Brasil lá, por exemplo, fala assim, ó, no grego isso significa isso. E aí os irmãos falam, em português, o que se encaixaria? Né? Onde é que se vocês pegarem, por exemplo, a versão, eu já estou terminando, né? Estou no final. Algumas, nos evangelhos, tem alguns lugares que está um asterisco. Na palavra em, né? Em, tem um asterisco. Isso indica que no grego quer dizer a palavra para dentro de. Só que em português não teria né, nexo você falar assim, e o Senhor foi para dentro, né? Por exemplo, batizando-os, né? Em grego é para dentro do nome do Pai. Mas se você colocasse em português, ficaria um pouco estranho. Então, vamos colocar o em, mas colocar um asterisco para lembrar que é para dentro de. Então, para vocês verem como é difícil, às vezes, traduzir do grego para uma língua. Então, graças ao Senhor, esse irmão, até hoje, é o servo. Irmãos, esse é o meu encargo, né? A palavra que eu quero deixar para todos vocês, jovens e irmãos mais jovens com experiência, né? Vamos nos manter abertos ao Senhor. Abertos, Senhor, estou aberto a Ti. Para aquilo que o Senhor quer fazer, para a Tua vontade na minha vida, para aquilo que o Senhor quer realizar no meu viver, na minha família, né? Na minha casa, com meus filhos. Faz a Tua vontade perfeita na minha vida. Com isso, o Senhor vai guiar vocês. Tenha certeza, no final, estará tudo bem. O Senhor vai ter apacentado cada um de nós e nós vamos estar naquele grande dia, né? Esmiuçando, aquela pedra vai esmiuçar essa grande estátua e vai se tornar uma grande montanha, a Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor.